Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Além do Jaleco. Um programa que faz o quê? Trazer quem é a persona que está atrás do jaleco, que te atende todo dia. Quem é o médico, o que ele gosta de fazer. E hoje eu estou aqui com uma convidada especial. Olha, esse programa meu está ficando internacional. Já é a segunda médica russa que eu entrevisto. É praticamente um programa russo-brasileiro. E hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês a doutora Paola. Doutora Paola, seja muito bem-vinda ao programa Além do Jaleco. Pessoal, boa tarde. Eu sou a doutora Paola Peri, cirurgia gastrointestinal, a sua gastro. Doutora Paola, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada, E eu quero Francisco. inicialmente trazer essa história que foi foi uma surpresa quando você me contou que você do nada saiu do Brasil sem falar uma palavra em russo. Sem falar nada em russo. E foi fazer faculdade na Rússia? Fui fazer. Eu tinha 18 anos, Ah, em 2009, há muito tempo atrás, não tinha nem internet. Eu fui para a Rússia, a indicação de um médico amigo nosso da família. Com 18 aninhos, tudo era novo, tudo era lindo, tudo era colorido. E eu fui para lá, sem falar russo, falando inglês. Iniciei a faculdade de russo de medicina em Kursk, na cidade de Kursk, é no sul da Rússia. E eu iniciei a faculdade lá em inglês, os 3 primeiros anos. Nesse período, eu fiz uma faculdade paralela com a medicina de língua russa. E aí eu fui aprendendo russo, fui ficando fluente. No terceiro ano, quando a gente introduz nos hospitais, eu já estava fluente em russo. E já tinha uma faculdade feita de língua russa. Aí eu iniciei uma fase mais difícil do russo, e aí eu entrei de novo na faculdade de russo mais avançado. E eu fiz mais 3 anos até eu me formar. E é assim que eu aprendi o russo. e é uma língua completamente diferente do português, né? Completamente diferente. Não tem Completamente. Ela nada tem de cenâmica. 10 letras a mais do que o nosso alfabeto. Uhum. E são letras, é um alfabeto cirílico, não são as mesmas letras. Quem olha acha que é um desenho completamente diferente. E é muito gostoso, é muito bonito. Eu Olha, aconselho. parabéns, porque olha, já fazer Obrigada. faculdade no Brasil hoje é Medicina, difícil. é. Imagina fazer medicina na Verdade. Rússia sem falar russo. Verdade. E coincidentemente, eu tive uma colega nossa que foi o meu programa de estreia, Pois é. que ela era russa também. A doutora Ela- Sasha. Doutora Sasha. Uma fofa, né? Ela quase roubou meu programa, tá? Eu vi. Fiquei preocupado, Eu né? Eu sei também. que você vai querer roubar também. E ela ficava, para vocês, telespectadores, a Rússia é um país igual ao Brasil, um país continental. E a doutora Sasha ficava perto dos Montes Urais, lá no norte, No norte. mas você ficava no sul da Rússia, Eu ficava né? no sul, Muito perto da Ucrânia. A 4 horas da Ucrânia. E você teve contato com a Ucrânia? Fui na Ucrânia quando ela estava intacta, linda, um país com pessoas super agradáveis, super confiantes, super agradáveis, um pessoal ameno, o clima lá é mais quente, então é por isso que eles são mais simpáticos. E da Rússia, qual foi o primeiro impacto que você teve de termos de mudanças culturais? A comida, o que mudou assim para você? Tudo mudou. Eu saí daqui com 18 anos, comendo arroz, feijão, ovo e churrasco. Cheguei lá, fiquei anos sem ver carne, sem ver churrasco, não tem. Lá eles comem mesmo muita batata, muito repolho, eles fritam tudo e todas as saladas não são temperadas com vinagre e azeite, é com maionese. Então no primeiro ano eu engordei bastante, ganhei peso, até eu aprender a fazer comida. Eu não sabia fazer comida aqui, eu sou filha única, minha mãe fazia comida, eu estudava em tempo integral, então eu não me preocupava com essas coisas. Lá que eu fui me preocupar com comida, com limpeza de banheiro, com limpeza de casa, com essas coisas todas. Então foi uma mudança bem radical, mas criou meu caráter. E criou capaz que até a sua especialidade. Para quem não sabe, a doutora hoje é gastro. E como foi essa revalidação? Que hoje muitos dos nossos telespectadores têm parentes aqui na nossa região, a região de ensino, certo? Mas tem parentes que fazem faculdade fora. Sim. E fazer o revalida é uma parte importante da construção do médico que se formou, que eu acho muito válido alguém se formar fora, Sim. porque tem uma vivência diferente, né? Você tem uma experiência cultural diferente É muito e você é brasileira, né?
diferente da doutora Sasha, que é maravilhosa, ela é russa atendendo brasileiros. Você é brasileira, formada na Rússia e atendendo brasileiros. É verdade. Certo? E o Revalida foi um problema para você que se formou na Rússia? Olha, a gente estudou muito mais lá na Rússia do que aqui os brasileiros. A gente é 100% de presença na nossa faculdade. Então, se eu faltasse, eu chegasse atrasada, eu tinha que repor a aula. E a aula não podia tirar nota abaixo de 3, que era a média. Se eu tirasse abaixo de 3, eu também teria que repor, que são as atrabóticas. Então, eu estudei muito. Problema de medicina, problemas cirúrgicos, problemas com pediatria, com ginecologia, eu não tinha. Quando eu cheguei no Brasil, a minha barreira maior foi a língua portuguesa. Porque eu fiquei 6 anos só falando em russo e em inglês. E eu ligava para minha mãe pelo Skype para falar com ela. E eram 2 horas de conversa, pouquíssimo tempo em português. Então, eu tive que estudar a língua portuguesa quando eu cheguei no Brasil. E apesar de parecer uma russa típica, você não tem nenhum ascendente russo? Não tem. Nada? Nada. E a sua mãe aprendeu algumas coisas? A minha mãe também fez a faculdade de língua russa. Olha, que legal. Ela estudou, não terminou os 3 anos, mas ela estudou. Ela fala, dá umas chuta assim alguma coisa, entende uma coisa ou outra. A minha filha de 2 anos também já está entendendo aí uma coisa ou outra em russo, musiquinha e tal. Que bonitinha. Eu não perdi o A gente vai falar dela daqui um pouco, hein? A farmácia de manipulação Quality Pharma está há mais de 20 anos no mercado, em manipulação e homeopatia. Conta com laboratórios totalmente equipados e uma equipe altamente qualificada para atender e orientar os clientes. A manipulação de medicamentos tem como principal característica e particularidade a preparação personalizada, sendo assim oferece toda a qualidade com economia significativa. Atendendo todas as exigências do mercado, a farmácia de manipulação Quality Pharma preza pelo conforto e segurança de seus clientes, realizando entregas em toda a nossa região. Acredita também na importância de ajudar o próximo e por isso faz parte de projetos sociais como o projeto Luquinha em Rio Claro, o projeto Casa do Caminho e o projeto Luzeiro em Limeira. Está à inteira disposição dos clientes e parceiros para ajudar no que seja necessário, gratos e felizes com a confiança e realização do trabalho. O telefone é 19 99 147 9018 e o Instagram é @quality_manipulação. E depois você se graduou mais aqui, você fez residência médica no Brasil? Isso, eu fiz a residência pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, fiz cirurgia geral, do aparelho gastrointestinal. Me formei em 2020 e operei aí muita cirurgia, muita bariátrica, muita vesícula, hérnia inguinal, hérnia umbilical, todo o aparelho gastrointestinal, coloproctologia, neoplasias de intestino, trabalhei com tudo, perfuração de intestino por divertículo. Trabalhei muito nessa área e atendi muitos pacientes. E depois disso, nos últimos 2 anos, eu venho me aperfeiçoando em gastroenterologia, onde eu já atendi mais de 34 mil pacientes de gastroenterologia, sem a parte cirúrgica. Então agora eu estou focando em prevenir todas essas cirurgias que a gente consegue prevenir e tratar. Hoje você consegue prevenir do que operar? Hoje eu prefiro prevenir do que operar. E uma coisa que vem é que nós dois fazemos parte do ecossistema. Um grande abraço aqui para os nossos 2 mentores, o Guto Galamba e o Felipe Roser. Isso mesmo. Hoje Oi, nós pessoal. nós somos mentorados dele, principalmente para atingir o público digital, né? Isso mesmo. Porque hoje a importância desse programa e a importância da nossa presença no digital é para trazer informações corretas ao público, né? Hoje eu atendi uma paciente que ela falou assim que ela não queria a medicação porque ela viu na internet que a medicação fulano era melhor. Olha só. Então, assim, a desinformação e a importância de nós médicos nos posicionarmos, criar uma autoridade médica para conseguir passar uma informação correta, né? É igualzinho aquele programa que tem da concorrente, né? Fato ou Fake, que fala sobre procedimentos ou até mesmo condutas que podem ser fake, né? Que hoje a gente vê cada coisa e a gente que entende, a gente fica assim, né? Será que eu fico calado ou se eu me pronuncio?
E o nosso professor vive para que a gente se pronuncie, né? Até você faz muitas publicações onde você fala sobre, você mesmo que dá a sua opinião sobre o assunto, né? Qual o seu posicionamento hoje na internet? Hoje eu me posiciono como especializada em aparelho gastrointestinal. Por quê? Porque eu vi que as pessoas não sabem, elas são leigas em todo o assunto de boca até a hora de evacuar. Então eu vejo que os pacientes não sabem que tem que fazer cocô todo dia. As pessoas não sabem que tem que olhar o cocô dos filhos, o xixi dos filhos, não sabem o básico. Acham que num suco de caixinha tem suco de verdade, natural. Tem uma maçã ali espremida, uma uva. Gente, não tem. E eu comecei a fazer isso. Para mim foi uma grande barreira entrar na internet e aparecer e virar uma figura pública, porque eu tinha preconceito. Eu acho que só quem estava ali comigo na minha frente que deveria ser bem atendido, que deveria ter informação. Então eu comecei a desmistificar isso graças ao início da mentoria e eu ajudei tanta gente que fala, nossa doutora, eu não sabia que eu tinha que fazer cocô todo dia, porque desde criança eu não faço. E eu descobri agora numa colonoscopia que eu tenho megacólon. O que é megacólon? Eu descobri que eu tenho divertículo, pólipos no intestino, pólipos na vesícula, pólipos em todo o corpo. Então, assim, como tratar isso? Como prevenir isso? E são mudanças minúsculas que a gente faz no dia a dia e salva vidas, gente. E salva pessoas que não precisam operar. Eu não atendo só particular, eu atendo no SUS. Tem medicação boa que dá no SUS, tem medicação melhor, que é paga, claro, que é comprada. Mas, gente, dá para salvar, dá para você salvar e você proteger a sua família toda. Olha, a conversa está maravilhosa aqui, mas eu te espero, eu tenho certeza que você vai estar aí para o segundo bloco. Até mais. A Mandic tem uma grande estrutura porque precisa estar à altura de sua responsabilidade. Como uma instituição de ensino internacional e uma marca que se tornou sinônimo de qualidade em educação e saúde, muitos pensam que o nosso negócio é apenas o ensino de medicina ou odontologia. Mas não é só isso. A nossa responsabilidade, na verdade, vai muito além. A Mandic só cresceu tanto porque entendeu que o seu negócio é realizar sonhos. Sonho de construir, sonhos de cuidar, de fazer a diferença, sonho de ser feliz. E para que isso possa se tornar realidade, nossos alunos são preparados para que realmente sejam médicos com M maiúsculo. Médicos com experiência prática no cuidado e na sua responsabilidade no atendimento de cada paciente. Treinados, testados, seguros, verdadeiros profissionais que lhe deram o presente, o futuro da medicina. A medicina do Brasil e em muitos outros lugares do mundo. Ele um dia sonhou ser médico. Hoje ele é feliz salvando vidas. Ela sonhava poder cuidar de pessoas. Hoje ela opera verdadeiros milagres com seu trabalho e muita fé também. Eles queriam ter um futuro de grande sucesso. Hoje, compartilham suas realizações e escolhas que são possíveis graças à formação inigualável, inesquecível. Isso é Mandic. Realize o seu sonho com quem sabe como ajudar você a chegar lá. Conte sempre com a gente. São Leopoldo Mandic. A gente forma, você transforma. Comece o dia bem informado. As principais notícias do Brasil e do mundo com informações ágeis, análise precisa e os fatos mais relevantes do dia. Jornal Manhã Conecta, apresentado por Jaqueline Bonum e Gabriela Rando. Credibilidade, clareza e compromisso com a informação. De segunda a sexta, às 7 horas. Jornal Manhã Conecta. Conectando você aos fatos que movem o Brasil e o mundo.
Voltando agora no segundo bloco do Além do Jaleco, hoje aqui com minha convidada especial, a doutora Paola, gastro, que atende na cidade de São Paulo. Doutora Paola, agora a gente vai para o mais essencial do programa, que é saber quem é a doutora Paola, quem é a Paola de verdade. Paola, eu vou começar lá no fundo. Qual foi o primeiro insight, o primeiro pensamento que você seria médica? Tá. Eu devia ter uns 9 anos, que isso começou a me abalar, porque uma familiar minha ficou doente com câncer e eu vi toda a família se mobilizando, toda a família sofrendo, minha mãe sofreu muito. E foi aí que eu comecei a pensar nisso, né? Mas aí você fica ali, aquela coisa de criança, passa, as coisas passam, aí você quer ser sempre veterinária, mexer com bicho, igual você faz, fora do seu consultório. E aí eu me apaixonei ali. Na sua infância, Paola, você falou que foi criada em São Paulo. A gente aqui do interior tem uma visão que aquela criança de São Paulo é aquela criança de apartamento. Você foi aquela criança de apartamento ou você foi a Paola que eu conheço hoje, que eu acho que você deve ter aprontado? Eu, graças a Deus, tive muito privilégio na minha vida. Meus pais, eles têm fazenda em Minas Gerais, tem fazenda em Bauru, então a gente tinha família do interior, né? Então eu viajava todo mês para Bauru, para a fazenda, para a família, para os meus tios, e viajava 2 vezes por ano para Minas Gerais. Então eu andava de cavalo, eu subia em boi, eu andava no meio do mato, eu nadava em lago, eu escalava, pegava manga do pé. Eu fui aquela criança menino. Eu tinha certeza disso. E durante a sua formação, eu sei que você teve uma história com alguém que te influenciou um pouquinho para ir para a Rússia, né? Você me contou uma vez que foi um vizinho, foi um... Um médico da família. Um médico da família? Um médico da família. O doutor Augusto é um médico que atendia pelo Bradesco. Eu estudei minha adolescência, até a minha adolescência, da infância até a adolescência, na Fundação Bradesco, até eu decidir fazer medicina e mudar para outra escola particular, porque a fundação não era paga. Certo. E ele era o médico do Bradesco. Meu pai, gerente de Bradesco, tudo Bradesco, Bradesco, Bradesco. Então ele me falou, com 17 anos, ele falou assim, você vai fazer o que de faculdade? Aí eu falei, vou fazer medicina. Ele falou, e você já pensou em ir ali para um lugar bem pertinho aqui? Eu conheço vários médicos formados lá. Eu falei, sério, onde, doutor? Na Rússia. Aí eu olhei assim, eu estava lá porque eu estava com cefaleia já, de estudar tanto. Eu fazia cursinho de noite e de madrugada e de dia eu estudava no colégio particular. E eu falei, nossa, que legal, onde que fica? E graças a Deus era 5 quilômetros da minha casa a Aliança Russa. E aí eu peguei e fui a pé lá depois da escola e peguei as documentação, tudo que precisava e fiquei infernizando minha mãe e meu pai. Meu pai nunca aceitou isso. Meu pai, até o dia do aeroporto, ele não aceitou que eu fosse para a Rússia. Ele falou, um absurdo, um país comunista, ele não pode. Eu não tinha ideia de nada do mundo, eu só queria ir embora. E era comunista mesmo? É diferente? Não era mais comunista, já faziam anos que não era mais comunista, só que eles ainda estavam se abrindo, sim, para a América, né, para a Europa em si. Tanto que eu cheguei em 2009 lá, eu viajei daqui numa sexta-feira 13 para dar tudo certo, e aí quando eu cheguei lá na cidade que eu morava, em Kursk, não tinha McDonald's. Só foi abrir McDonald's 2 anos depois que eu já estava morando lá, porque eles não aceitavam. E você era confundida com uma russa original ou não? Eu era, me confundiam com Não faziam a mínima ideia que você era brasileira. Me chamaram várias vezes de Ekaterina e Natasha. Foi daí que veio também o nome da minha filha, Catherine. O povo russo é muito hospitaleiro com o brasileiro? Eles têm uma conexão ou eles têm uma ideia que aqui é uma selva? O povo russo, eles são muito engraçados. Nada é mais selva do que lá, gente. Nada. Lá é uma selva. Lá tem muito descampado, muitas árvores, no inverno é tudo seco, mas é muito ermo, muito ermo. Então você tem uma cidade aqui, anda muitos quilômetros, tem uma cidade lá longe, então lá é selva. Então não tem muito isso, eu não sentia essa discriminação. E eles são muito engraçados, são muito amorosos, são calorosos quando você faz amizade. Até você entrar na casa de um russo demora, mas depois que você entra, aquele banquete é igual mineiro. Aquele banquete de comida, tem todo tipo de comida, querem que você beba, a bebida caseira que eles fizeram.
E é uma diversão, piada. Eles fazem muita piada, mas muita piada de humor ácido. Um bate-papo rápido aqui. A melhor comida brasileira e a melhor comida russa? Olha, eu amo até hoje churrasco, minha comida favorita, cupim. E eu amo e sinto muita falta da bline com smetana. O que é isso? Conta pra nós. A bline, eu já tentei várias vezes fazer aqui, é uma panqueca. É uma panqueca feita naquele círculo assim, que às vezes em algumas festas a gente encontra aqui como crepe. Sim, sim. Crepe suíço, eu acho. E aí é aquela panqueca, mas a smetana, ela é um leite, um requeijão azedo, que pode ser similar com a coalhada árabe, mas certo, não é certo. igual. E é maravilhoso. Nossa, eu comia aquilo dia sim, dia sim. Era muito bom. Você assistia TV na Rússia? Não assistia TV. A TV deles era tudo em russo, não tinha um canal que falasse inglês. Na minha última entrevista com uma russa, ela falou que a novela brasileira se via lá. Você tinha essa noção também ou não? Tinha. A gente, quando a gente tem os amigos, eles ligavam a novela, a TV pra gente, porque lá em 2009 não tinha tanto Netflix, não tinha tantos esses programas famosos que tem hoje, né? Mas lá a TV era só em russo, então era meio chato ficar assistindo russo. E no cinema, eu que era viciada em cinema, lá fica assim, a língua russa e fica aqui a tradução em inglês. Então não dá pra você ouvir o inglês. Eles falam baixinho, hi, hello, e aí tem um russo falando em voz alta. E a Gaveriu Paruski, tati, não sei o que. Então você ouve as duas línguas, então o cinema também não rolava. Certo. Perfume. Perfume? Eu gosto do Chanel. Qual foi seu pior perrengue? Pode ser aqui ou pode ser na Rússia. Eu viajei muito. Nesses 6 anos de faculdade eu conheci Egito, Itália, Suíça, Alemanha, fui para Tailândia, mas assim, eu acho que perrengue eu passei na Rússia mesmo. 2 anos depois que eu estava lá, eu saí de uma atrabótica, que eu fui repor uma aula que eu não tinha passado, saí e fui para o ponto de ônibus. Só que de repente começou uma nevasca e a neve sobe muito rápido. Ela subiu disso aqui, tava sem nada, subiu para isso aqui e eu de pé no ponto de ônibus, congelando. Aí eu falei, eu vou morrer. E aí o ônibus não entrava mais naquela rua, porque já estava dessa altura. E ele só andava na rua maior, que passa toda vez aquele caminhão para limpar. E aí eu peguei e fui a pé, andando, os meus cílios estavam congelando, o cabelo estava congelando, não podia chorar, porque você chora e sai queimando a lágrima, né? O nariz você não consegue respirar, queima tudo, né? Queima. Eu cheguei no ponto de ônibus e peguei o primeiro ônibus que passou, porque o ônibus é aquecido. E quando eu peguei o primeiro ônibus, eu fui pagar, que você tem que pagar 10 rublos, gente, não chega a 10 centavos. Não dá 1 centavo, um rublo. E eu só tinha aquela moeda. E aí, quando eu fui pagar, eu vi o ônibus indo para lá. Ele fez um retorno e foi para a cidade do lado, a cidade vizinha de Kursk. E eu tinha que ir para a faculdade. Aí eu falei para ele, em russo, né? Para onde você está indo? Não, vou para outra cidade e tal, não sei o quê. Eu falei, não, eu tenho que ir para a faculdade de medicina de Kursk. Aí ele falou, não, mas eu vou para lá. Aí eu olhei na bolsinha, só 10 centavos. 10 rublos. Aí eu falei, vou morrer. Aí eu, pelo amor de Deus, eu só tenho esse dinheiro aqui, não me cobra não. Me deixa descer no ponto final, em algum lugar que eu pegue um ônibus pra lá. E eu não podia nem chorar, não tinha nem lágrima, tava só com frio. Aí ele pegou, olhou pra mim e falou, tá bom. Ele só fez assim. Aí eu fiquei quietinha. Você fica vergonhada lá, errada, né? Aí eu fiquei bem encolhidinha assim. Aí depois ele falou, desce aqui. Aí eu desci, aí já passou um outro ônibus, aí eu peguei, fui, paguei o ônibus e fui 45 minutos até a minha casa. Nossa, demorou. Se Mas você eu fosse fiquei dar com um muito conselho hoje para alguém visitar a Rússia, qual cidade que seria a cidade que um brasileiro seria assim, ficaria apaixonado? Vá. Vocês têm que ir na primavera. A primavera tem todas as orquídeas, tem as tulipas maravilhosas, eles que cuidam do jardim, é incrível. E o verde das plantas não tem aqui no Brasil, é um verde claríssimo, porque a plantinha acabou de nascer a folhinha, entendeu? Vá na primavera. Moscou, claro, Moscou é uma cidade imperial maravilhosa. E São Petersburgo, vai em São Petersburgo, tem os palácios, tem museus, tem os rios, e você pode fazer passeio no rio, então vá, é maravilhoso. Eu sei que você tem uma princesinha. Tenho. Certo. E como que ela chama? Catherine. Catherine.
Agora é hora de você olhar na câmera número 3 e mandar um recadinho para Catherine. Filha, I love you, baby. Mommy's here just for you. Kiss, kiss, kiss. Te amo, filha. E hoje, qual o maior desafio em ser médica e mãe? Ah, isso é desafiador mesmo. Voltar a trabalhar, né? Depois que a neném nasceu, eu fiquei com medo de dirigir, fiquei com medo de operar, fiquei com medo de respirar fora de casa, longe dela. Eu achava que eu ia ser assaltada, que eu ia ser morta. E do mesmo jeito que eu via morte, desgraça e doença, eu só pensava naquilo. 45 dias assim, até eu precisar sair e voltar a trabalhar. Pessoal, a conversa está muito boa, mas eu aguardo vocês no terceiro e último bloco, aqui no Além do Jaleco. Essência. Entrevistas, histórias inspiradoras e os assuntos que estão em evidência, com uma linguagem leve, moderna e dinâmica, com a apresentação de Mara Camargo. Informação, estilo de vida e experiências de um jeito único. Essência. Sinta, conecte, viva. Toda sexta-feira, ao meio-dia, com reprise às 18h05. Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar. Agora, no nosso terceiro bloco, aqui com a doutora Paola, cirurgiã do aparelho gastrointestinal e gastroclínica também. E hoje, agora, a gente vai responder as perguntas dos nossos telespectadores. E para você que quer fazer uma pergunta, é só entrar no @Rede TV Conecta e fazer a sua pergunta lá. Paola, eu tenho aqui uma pergunta da Maura. A Maura, de uma cidade perto aqui, que é a cidade de Descalvado. Ela quer saber, assim, ela foi no médico e ela teve um diagnóstico que a vesícula dela tem barro biliar, se é necessário operar ou não nessa situação. Ótimo. Então, é necessário você ter um gastroenterologista que vai te acompanhar, porque barro biliar é como se fosse areia da praia, então é bem fininho, são microcálculos. A gente ainda consegue trabalhar isso daí, fazer um detox hepático, duração de 3 a 6 meses, com acompanhamento próximo, não dá para fazer um detox hepático sozinho, e aí você tem grandes chances de não precisar operar sua vesícula. Eu tenho a pergunta aqui da Júlia. A Júlia é de Araras, inclusive é minha paciente da menopausa. Olha que legal. Ela quer fazer uma pergunta assim, que quando ela entrou na menopausa, o intestino dela mudou, ficou mais parado, certo? Ela tem um pouco de constipação. Se é normal para a menopausa e quais os cuidados que ela pode fazer para o tratamento intestinal em conjunto com a reposição hormonal que ela já faz. Ótimo, ótimo. É ótimo, ela já tem um acompanhamento, um médico tão maravilhoso como você, obrigado. que eu também vou ter quando estiver na menopausa, ainda não. Mas o que ela pode fazer? O aparelho gastrointestinal, ele acaba alterando também. Nossos hormônios, desde os 30 anos, já começam a diminuir muito rápido. Então, você pode falar para a sua paciente, claro, que ela tirando leite, queijo, danone, iogurte, requeijão, leite e derivados, ela bebendo, por exemplo, se ela pesa 60 quilos, ela bebe 3 litros de água. Ela bebendo essa quantidade de água, tirando o leite, queijo, danone e iogurte, e o pão, que é a farinha de trigo, não importa se é integral ou não, ela vai conseguir melhorar e voltar a fazer cocô todos os dias. Pessoal, cocô é todo dia. Cocô não é uma vez por semana ou 2 vezes por semana. É dia sim também, tá bom? Aqui eu tenho uma internauta, na realidade, que é sua seguidora, e ela comprou o seu e-book. E eu tô curioso para saber o conteúdo desse e-book. O que fala esse e-book? Ótimo. O conteúdo do meu e-book, ele se chama Desafio Cocô Todo Dia.
21 dias de desafio cocô todo dia. E isso quer dizer o quê? Que em 21 dias você vai conseguir reorganizar não só o seu intestino, porque intestino não importa também se a pessoa faz cocô todo dia e tem a barriga estufada, e tem o rosto inchado, e tem culote, não é uma pessoa que está saudável. Tem depressão, a depressão também é causada pelo intestino que não funciona direito. Então, se você está inflamado pelo glúten, pelo trigo, e pelo leite e pela falta de água, você vai ficar estufado. Em 21 dias a gente consegue resetar o seu corpo. No meu e-book tem um presente que eu demorei mais de 5 anos desenvolvendo isso para os meus pacientes, para os meus atendimentos clínicos particulares. Tem lá uma receita fitoterápica para você mandar manipular na farmácia da sua preferência. E aí eles te mandam o remédio em casa. Você começa a tomar todos os dias e em 90 dias você agenda a consulta comigo e você já vai estar melhor, já vai estar com clareza, lúcido, pensando melhor, ter diminuído a quantidade do antidepressivo e fazendo cocô todo dia do jeito certo. Olha, a doutora Paola é bem requisitada nas redes sociais, né? Qual que é o seu arroba mesmo? Meu Deus. Eu sou @DRA Paola Peri, sem acento. Ó, segue lá, gente. No Hein? Instagram e no YouTube. Aqui eu tenho uma pergunta de uma paciente de Araras também, a Maria Josefa. Ela fez uma colonoscopia e o médico falou para ela que ela tem divertículos e ela queria saber de você quais são os cuidados que uma pessoa com divertículos, uma doença diverticular, tem que tomar na alimentação. Ok. Para você não precisar chegar ao ponto de operar, você tem que ter uma pequena parte do seu intestino com divertículos. Divertículos são bolhas. Bolhas, porque essa parte que inflamou e foi inchando e estufando do leite coalhado, do queijo coalhado, do iogurte que você toma à noite. Gente, se for comer essas coisas, leite, queijo, pão, é até as 2 horas da tarde, tá? Às 2 horas da tarde. Boa. Uma dica básica, para você ter o tempo inteiro ali da tarde e da noite para o seu intestino e seu estômago e o fígado e a vesícula fazendo o efeito direitinho. Com os divertículos, com essas bolhas, agora não tem como regredir. A bolha a gente não tira. O pólipo a gente tira, mas as bolhas não. São causadas pelos laticínios todos. Então, tirar. Ir para leite vegetal. De inhame, leite de arroz. Todo mundo tem arroz em casa, gente. Cozinha arroz, põe 2 xícaras de água quente, depois 1 xícara de água fria, bate no liquidificador. É leite, virou leite. Você tem em casa, faz agora. Todo mundo aí, faz agora. E aí... Não, repete essa receita aí, como é que super faz? fácil. 1 xícara de arroz, cozinha sem tempero, bate no liquidificador essa xícara de arroz com 2 xícaras de água quente. Depois que bateu 1 minutinho, bate com água fria, coa e virou leite. Acabou. Pode tomar à noite, pode tomar de madrugada, que é ali um leitinho com Toddy. O Toddy não vai fazer tão mal se você já está usando leite de arroz. Muito simples, muito simples. Muito interessante e essa aí dica. ela vai ter sempre que fazer esse acompanhamento. Se ela sentir dores fortes, tem que ir para o pronto-socorro para ver se o divertículo não inflamou, inchou e estourou, porque ele pode estourar e aí vira cirúrgico, que é o que eu tento prevenir atualmente com os meus pacientes. Mas se algum paciente meu tiver que operar, eu vou com o maior amor aonde o convênio dele atender, nas redes associadas lá em São Paulo, eu atendi em quase todas, e aí a gente resolve o problema dele também da melhor forma possível. A Sofia está perguntando que se a senhora atende quais convênios e que cidades a senhora atende hoje. Ótimo. A consulta de gastroenterologia, a consulta do meu ambulatório, eu só atendo particular, tá? Mas os convênios, eu tenho sócios e aí eles atendem e a gente vai pro hospital que o paciente tem o convênio. É São Luís? É Redidor? Lá atende Bradesco, lá atende Amil, lá atende Intermédica, Sul América. Então, vocês têm todas essas opções. Se chegar ao ponto de cirurgia, eu te encaminho para o ambulatório de cirurgia do meu colega e a gente faz todo o preparo e te opera no hospital que o seu convênio aceitar. Da parte intestinal ainda, eu tenho uma paciente com síndrome irritável aqui. Ela é a Josefa. Ela é da cidade de Rio Claro. Ela quer saber algumas dicas de alimentos que promovem essa desinflamação, que ela sente um desconforto e dor todo dia. Ótimo. Dói. Intestino dói demais. Só quem tem cólica intestinal que sabe o desconforto que é comer
cada vez menos e passar cada vez mais mal. Ficar com a barriga estufada, arrotando, mau hálito, soltando bastante pum, isso incomoda muito. Você está perto dos seus filhos, está arrotando. Você está comendo num restaurante, está arrotando, super desagradável. Então, assim, entrar com os probióticos e pré-bióticos, que eu prescrevo para todos os pacientes, entrar com protetor gástrico, aparelho gastrointestinal não é só intestino, é boca, escovação de dente, garganta, esôfago, estômago, fígado, pâncreas, vesícula e intestino, até a hemorroida. Então a gente opera muito hemorroida também. O intestino irritável, ele está assim porque você está comendo muita bolachinha de água e sal, muita bolachinha de maisena, e você está misturando com a manteiguinha, você está misturando com cafezinho com leite à noite, mas você come muito pouco, só que passa a noite toda fermentando e crescendo a bolachinha de água e sal, fermentando e crescendo o leite com Toddy. De manhã você acorda e já não consegue mais comer. E aí você vai culpar quem? A linguiça, o arroz, o feijão, que não tem nada a ver com isso, é comida de verdade. Arroz, ovo, batata, tapioca, cuscuz. Gente, eu tô falando aqui para tirar o pão, coloca a tapioca e o cuscuz no lugar, não tem problema. Ah, mas eu vou engordar, a tapioca é muito mais calórica. Eu não quero que você pense em emagrecer, porque isso é uma consequência inevitável. Você desinflamando, seu intestino que tem 8 metros de comprimento, vai ficar fininho. Como que você não vai emagrecer? Meus pacientes perdem 1 quilo por semana até estabilizar o peso. Aí depois a gente entra com outras ajudinhas aí. A farmácia de manipulação Quality Pharma está há mais de 20 anos no mercado, em manipulação e homeopatia. Conta com laboratórios totalmente equipados e uma equipe altamente qualificada para atender e orientar os clientes. A manipulação de medicamentos tem como principal característica e particularidade a preparação personalizada, sendo assim oferece toda a qualidade com uma economia significativa. Atendendo todas as exigências do mercado, a farmácia de manipulação Quality Pharma preza pelo conforto e segurança de seus clientes, realizando entregas em toda a nossa região. Acredita também na importância de ajudar o próximo e por isso faz parte de projetos sociais como o Projeto Luquinha em Rio Claro, o Projeto Casa do Caminho e o Projeto Luzeiro em Limeira. Está à inteira disposição dos clientes e parceiros para ajudar no que seja necessário. Gratos e felizes com a confiança e realização do trabalho. O telefone é 19 99147 9018 e o Instagram é @quality_manipulação. Olha, aí veio uma pergunta a calhar aqui da Maria José, ela é daqui da cidade de Araras também. Ela diz que está passando muito mal usando canetas emagrecedoras. Se tem alguma dica especial para isso na alimentação, alguma coisa que não pode associar, porque ela falou que ela está com o intestino preso e está com muita pirose, está tendo muita arrotando. Então, as canetas emagrecedoras são excelentes, eu não sou contra, só que você tem que fazer um acompanhamento próximo com o endócrino, com o nutrólogo, com o gastro, porque você precisa dos alimentos certos e tem gente que acha que é só comer pouco. Não é só comer pouco, você não pode comer aquele biscoito de polvilho, que é super oleoso. Você não pode comer um saquinho de torresmo. Amendoim, você não pode comer o amendoim. O amendoim é extremamente gorduroso. Se a caneta está trabalhando no seu pâncreas, evitando a gordura, evitando o excesso ali de insulina, você ativa com essas comidas gordurosas. Tomar cuidado com o abacate, a melancia, o leite em pó, que é muito gostoso com a mão. Então, assim, tomar cuidado com essas coisas. E mais para o ovo, para uma carne magra, para um peito de frango. Manter, sim, o arroz, 1 ou 2 colheres, o que você conseguir comer. Se fizer melhor o carboidrato, a batata, a mandioca, coma. Só que tente tirar os produtos artificiais. E refrigerante, nem pensar. Que é uma pergunta, tá aqui, não ia ser a próxima, já vou engatar. A Isabel, ela está aqui na cidade de Rio Claro. E ela está perguntando exatamente sobre isso, se a Coca Zero é vilã ou se a Coca Zero é uma aliada. Olha, para o meu trabalho, para a metodologia que eu uso, eu não foco nessas refrigerantes, eu não foco em zero ou não. Isso daí vai mesmo do paladar da pessoa, porque vai ser tão insignificante quando você tirar o leite e o pão,
que isso daí, a própria tratamento fitoterápico, os próprios suplementação, a papaína, a bromelina que eu coloco na medicação, ela vai mandar isso daí embora rapidinho e não vai te prejudicar. Doutora Paola, para finalizar esse programa que está sendo maravilhoso sobre dietas, né? Dê um conselho alimentar para o nosso telespectador que está ali. O que você diria para ele assim, ó, como você comeria no café da manhã, no almoço e no jantar, uma coisa assim bem simples e didática, Ótimo. seria uma sugestão. É o próximo e-book que eu vou fazer, tá? Receitas ridiculamente fáceis para você fazer 10 minutos antes de dormir e deixar pronto para o dia. É o seguinte, gente, dica de ouro. De manhã, acorda, pega uma aguinha morna e espreme um limão. Todos os dias. Isso já vai ativar o seu estômago e o seu fígado. Ó, já vou fazer, hein? Pode fazer, todos os dias. E aí vai ativar ele. E tem que já ser vai água falar, morna? acordei. Água morna é mais eficaz. Certo. Após isso, de manhã, ovo, 2 ovos por dia, 3 ovos por dia, dependendo do tamanho da pessoa. Eu como 2, ele deve comer uns 4, 6, tá tudo bem, tá tudo bem, então, a pessoa é grande. Então, assim, é um homem alto, um homem forte, gente, tem que comer bem. Você come, faz uma crepioca, um franguinho desfiado dentro, pronto, é seu café da manhã. E uma fruta, qualquer fruta. Só não pode abacate e melancia todo dia, tá, gente? Não pode. Abacate, melancia e manga são gordurosos. Sim, melancia não é só água. Melancia faz mal. Para vesícula, então, quem tem problema de vesícula não pode com melancia. E aí no almoço, vai lá, come seu arroz, seu feijão, sua carne, sua salada e come seu docinho. Porque ainda antes das 2 da tarde. E aí depois das 2, não. Depois das 2 você não come mais isso. No jantar, arroz, feijão e carne, mantém, bebe sua Coca Zero, não tem problema. E à noite você não vai tomar um chazinho com bolacha de maisena. Você vai fazer a sua crepioca, você vai aprender a fazer o bolo de aveia que tem lá no meu e-book ensinando. Bolo de aveia com cacau, com banana amassada. Você faz, deixa congeladinho e todos os dias isso, você vai mudar a sua mentalidade até você ficar excelente. Olha, pessoal, hoje foi uma aula aqui com a doutora Paola, cirurgiã e gastroclínica, para tratamentos de todas as fases da vida da mulher, do homem e até das crianças também, né? Hoje a gente teve muito aqui, eu já anotei várias dicas aqui que você teve. E esse é o Além do Jaleco, onde você tem o conhecimento do ser humano que está atrás do jaleco, que te atende, as curiosidades, os gostos, os perrengues da vida que a gente passa e principalmente nesse bloco onde você pode interagir com a gente tirando as suas dúvidas. E eu espero você no próximo programa.